Mais uma vez eu tô aqui para falar com você sobre o rei Salomão. No vídeo anterior eu falei sobre a versão judaica, a história cabalista judaica sobre Salomão, né? E dessa vez eu quero falar um pouco de Salomão na versão cristã mesmo, na versão popular que todo mundo conhece. Algumas pessoas não têm muito conhecimento sobre Salomão, né? Então eu vou falar basicamente aqui algumas coisas. Salomão, filho de Davi, né? O rei mais sábio que já existiu. Um homem que Deus falou pra ele, pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria, Deus gostou muito disso, porque ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele escolheu ter sabedoria, né? Então ele foi dotado como o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia fala que nunca houve ninguém igual, nem haveria ninguém depois do que Salomão no quesito sabedoria. Era um dom mesmo de Deus, né? Então a gente tem dois homens na Bíblia que teve um destaque especial em algo. Vamos dizer, Sansão teve um destaque muito forte na questão da força, e a gente teve Salomão com um destaque muito forte na questão da sabedoria, né? Juntasse Sansão e Salomão, a gente teria praticamente, né? Mas onde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar aqui que Salomão, apesar de servo de Deus, de ter recebido sabedoria por Deus, muitas igrejas muitas vezes pregam sobre Salomão. A gente conhece muito aquela passagem das duas mães que estavam brigando pelo filho. Salomão fala de dividir, aquela sabedoria dele resolve o problema, entre vários outros momentos onde Salomão brilha com uma sabedoria linda. O livro de Eclesiastes é um livro lindo, tido como um dos últimos livros que Salomão escreveu, o último livro, né? Então, você vê que é um livro de conhecimento, de sabedoria fantástica. Mas Salomão teve também, segundo a Bíblia, no final de Reis ali, ele teve envolvimento com idolatria, né? Salomão teve mais de 1000 mulheres. Essas mulheres, elas eram filhas de faraó, filhas de não sei quem, misturava com tudo quanto é religião, com tudo quanto é fé, cultura pagã. E Salomão, ele não tinha aquela coisa de, olha, aqui é o meu Deus, aqui é a minha terra. Não, pode servir seus deuses aí à vontade. Então a mulher dele subia lá e adorava Baal, a outra subia lá e adorava Horus, a outra subia lá. Então era uma bagunça religiosa, ele deixou essa bagunça acontecer, entendeu? Alguns defendem e dizem que quando Deus fala que a Bíblia fala em final de Reis que Salomão foi idólatra e que Deus uniu adversários contra Salomão, derrubou o reino de Salomão e o reino foi dividido em dois. Então, é bíblico, não é eu que tô achando que Salomão não é Bíblia. Salomão teve envolvimento com idolatria, o reino foi dividido em dois. Defensores de Salomão dizem que ele não se envolveu diretamente com idolatria, mas que foi essa liberdade, faz o que quer, que desagradou a Deus e ele pagou por isso. Outros acreditam que ele realmente se envolveu com idolatria, mas ele se arrependeu depois. Mas o que a gente vê mesmo, de verdade, baseado na Bíblia, e no final de Reis ali, e baseado nas sociedades secretas e no mundo da magia, do ocultismo que a gente vê por aí, não é bem assim que as coisas se parecem, tá? Porque Salomão, ele é tido como autor de livros de feitiçaria de alto nível. Ninguém entra para uma sociedade secreta, para uma maçonaria, satanismo, ninguém faz nada sem estudar os livros de Salomão, que é a Goética, que é as chaves menores de Salomão. Cara, Salomão ele é tido como o pai da maçonaria. Eu vou falar nesse vídeo sobre cada livro que ele escreveu, vou descrever o que cada livro contém, tá? Mas essa prévia que eu quero dar aqui é para você entender o conteúdo do vídeo hoje. Eu quero trazer para vocês como que é complicado. O Salomão é um personagem muito controverso, muito complicado na Bíblia, né? Outra hora ele tá lá sendo exaltado por Deus, recebendo o que quiser, pede o que quiser. Outra hora ele tá lá se envolvendo com feitiçaria, o reino tá sendo destruído, Deus tá irando adversários contra ele e ele morre tendo sinais de que ele foi um idólatra. Literalmente um pecador que trocou Deus pelo diabo. Tá? Aí por mais que alguns querem dizer que ele se arrependeu, a gente não tem provas disso, a gente não tem nenhuma parte escrita, eu me arrependo do meu pecado, eu fiz errado, e a gente não sabe também se Deus perdoou ou não, e a gente tem ali apenas que o final dele foi esse, Deus irando adversários contra o reino de Israel. Muitos dizem que Salomão foi o escritor desses livros, né? E como eu disse, ele é conhecido como o pai da maçonaria, ele liberou totalmente que as mulheres que estudassem ali feitiçaria. Agora, eu acredito que, pensa você como Salomão, uma sabedoria enorme, você sabe tudo da terra. Você quer saber coisas do mundo espiritual. E Deus não fica dando informação do mundo espiritual para qualquer um. Ele deu essas informações para poucos. Vamos falar aqui de Moisés, vamos falar aqui de Enoque, Elias, homens que tiveram uma proximidade de, entendeu? O apóstolo João teve visão do Apocalipse, ele viu visão do céu. Então não é qualquer um que fica recebendo visão do céu, entendendo como que o céu funciona. E a gente não tem essa descrição de Salomão ter esse tipo de relacionamento com Deus.
Então, o que acontece? Eu acredito que Salomão tinha curiosidade sobre o mundo espiritual e ele buscava estudar, sim, outras religiões. Ele casava com mulher egípcia. Você acha que ele não ia lá estudar, entender a fé, a cultura da mulher dele? Ele deixava ela praticar isso no quintal, entendeu? Dizem que chegaram a adorar demônios, entidades no templo que ele construiu para Deus. De tão várzea que estava ficando essa coisa de adoração a outros deuses em Israel. Então, pessoal, ser muito sábio, essa sede de conhecimento, essa fissura de saber tudo, foi o que derrubou, com certeza, o rei Salomão. Agora eu vou começar a entrar um pouco mais sobre os livros, tá? E sobre a história dessa queda de Salomão. Vamos lá. Então, assim, o rei Salomão, ele tava ali, né? Eu posso citar, por exemplo, a própria estrela de Davi, né? Que não existe estrela de Davi, na verdade é um selo ocultista cabalístico chamado Selo de Salomão. Esse selo, na teoria, tem o poder de aprisionar demônios, tá? Quando você fala de Salomão, tá tudo muito relacionado com controle de demônios. Ele servia os demônios? Acredito eu que não. Mas ele buscava a arte de controlar o mundo espiritual, tá? E segundo seus livros, ele teve êxito. Tanto que hoje, todo mundo que estuda feitiçaria, estuda o livro de Salomão, porque ele é o cara que desenvolveu técnicas para controlar, aprisionar, prender demônios e entidades, né? Salomão casou com um monte de mulher, ele aprendeu muita coisa com essas mulheres, né? E isso levou ele à queda do seu reinado. Como eu disse um pouco antes, o templo de Salomão ele era muito relacionado com um templo que foi desvalorizado quando Salomão liberou de mulherada ir lá e servir outros deuses e tal. Então, o que acontece? O templo de Salomão, ele representa a antiga aliança. Ele foi destruído pelo próprio Deus, né? Então, quando eu falo de estrela de Davi, que na verdade é o selo de Salomão, símbolo pagão. Quando a gente fala de templo de Salomão, tem até igreja cristã sendo construída aí, templo de Salomão, vamos lá louvar a Deus. Um pastor que levanta um templo chamado Templo de Salomão tá com algum problema em entender as coisas, né? Então você vê que é fusão dos opostos, né? Cara, Salomão totalmente envolvido aí com esse mundo ocultista. Tudo que tem a ver com Salomão sempre abrange essa parte da magia, né? Da feitiçaria. A gente vai ver muito chão xadrez sendo usado, a gente vai ver muito duas colunas. As próprias lojas maçônicas, né, são usadas chão xadrez e duas colunas, que são a representação do templo do próprio Salomão. Então o templo da maçonaria é o templo do rei Salomão. A estrela de Davi é o selo, na verdade, de Salomão. E muitos dizem que ela representa, na verdade, 666, porque tem 3 triângulos, 3 pontas e 3 lados. E tem cristão que usa a correntinha da estrela de Davi. Tô servindo a Deus, é um símbolo de Deus. Quanto na Bíblia, Deus fala para não ter imagem, cara. Imagem não é só imagem de escultura de pessoas, não. É qualquer símbolo. Entendeu? Então, sei lá, eu sou meio contra isso aí, sabe? Eu não curto muito usar uma coisa que é contraditória à origem daquilo ali. Muitas vezes você acha que está usando a estrela de Davi para mostrar que você é um servo de Deus, quando na verdade Deus não mandou você usar, não tem nenhum mandamento mandando você usar, você usa porque você quer, e isso no final pode ser o selo de Salomão 666, a fusão dos opostos e tudo de ruim que você puder imaginar, né? Como eu disse, tem igreja cristã abrindo templos, templo de Salomão, vamos servir a Deus ali. Na verdade, templo onde Salomão negou a Deus, templo onde foi adorado outros deuses, né? Então é complicado, é um símbolo, é um templo que Deus destruiu, né? O pai da maçonaria, loja maçônica, tudo construído baseado no chão xadrez e nas duas colunas. Sempre você vai ver esse tipo de simbologia, esse tipo de dinâmica para poder trabalhar com a imagem do Salomão. Outra coisa curiosa sobre essa parte do Salomão é o envolvimento com os templários, né? Porque os templários, Roma, quando tomou Jerusalém, na Câmara do Rei, encontrou coisas que foram tidas como secretas, né? Algum tempo depois, os templários foram declarados um poder total em Roma, como se eles fossem basicamente, cada templário fosse um papa. Alguns anos depois, o papa manda matar todos os templários, acusando eles de heresia, né? E manda matar todos eles enquanto dormiam. Alguns fugiram para a Escócia, lá eles montaram o rito escocês da maçonaria, dali surgiram várias sociedades secretas, e aí hoje a gente tem Rotary Club, maçonaria, entre outras sociedades, que vêm da origem templária também. Então muitos dizem que o que eles encontraram na Câmara do Rei, na verdade, eram os livros e os selos de Salomão. Esse poder, né? Então vamos falar sobre os livros de Salomão? Então ele escreveu um livro chamado Gótica, a Chave Menor de Salomão. A Chave Menor de Salomão, o Lemegeton, né? Esse é o livro que é atribuído a Salomão, um compilado, né, de vários livros. O primeiro dele é o Ars Goetia, né?
que é um livro... O Ars Goetia é um livro que ensina a hierarquia espiritual, tá? É um livro que fala sobre a ordem, né? Qual manda em qual entidade tem poder sobre quais entidades, né? Então é um livro mais para você entender o mundo espiritual. Eu não aconselho a ninguém, isso não é coisa pra crente não, galera, entendeu? Então vamos lá, a gente tem também aí o Ars Turgia, né? Esse livro aqui já é sobre dominação de demônios, né? Demônios que dominam o exército, você vai dominar eles, você vai ter poder sobre... E eles têm poder sobre elementos, ar, terra, fogo, água, né? Sabem encontrar coisas, trabalham literalmente para vocês. Quem viu meu vídeo falando sobre a Salomão na tradição judaica da Kabbalah, você vê que Salomão procura o demônio para encontrar uma coisa para ele. Então, aqui realmente fala, isso bate, aqui a informação bate. Realmente, ele fala aqui sobre aprisionar seres para que eles trabalhem literalmente para você, te dar um certo poder, né? Eu falo para você como forma de expressão, mas Deus o livre qualquer um que tá assistindo meu vídeo de mexer com esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. Então ele fala muito do aspecto astrológico, né? Do aspecto de horas. Também quando ele fala do Ars Paulina. O Ars Paulina fala de anjos e horas do dia. Cada horário tem um anjo, cada era astrológica tem um anjo, cada momento, cada ciclo tem um anjo. Então você invoca esses anjos e bota eles para trabalhar para você. Tem também o Ars Armadel, né? Que é a construção de um tabuleiro, cara. Um tabuleiro tipo de feitiçaria mesmo para você prender, tipo, anjos caídos, seres de outro patamar, e aí ter poder sobre eles, e absorver coisas deles, e conseguir botar eles para trabalhar também para você, e os exércitos que trabalhariam para eles. E o Ars Notória, que é o último, né, a última chave, até a mais avançada, que é um conjunto de orações, de palavras cabalísticas, né, para você. E ele fala que aprendeu do próprio Criador, né? Esse povo gosta de falar de Criador, mas a gente sabe que eles nunca estão falando de Deus. E aí fala que nesse sistema aí você consegue absorver habilidades intelectuais, conhecimento, boa memória, sabedoria, eloquência, enfim. Acho que muita gente hoje em dia usa esse tipo de conhecimento, né? A elite mundial com certeza usa esse tipo de conhecimento, pessoal. Então não é brincadeira, a gente tá falando aqui de coisas pesadas. Há quem defenda que tudo isso é uma mentira, que Salomão não fez tudo isso. Há quem entenda que ele fez mesmo. O que eu posso trazer para vocês como verdade de tudo isso é que Salomão, ele foi sim, o reinado dele foi destruído por Deus. Deus teve Salomão em certo momento como alguém que praticou idolatria, entendeu? Se ele arrependeu ou não, não tem na Bíblia para saber. Se ele fez tudo isso mesmo de escrever livros, a Bíblia não diz que ele escreveu. A gente tem só sociedades secretas e grupos que atribuem esse livro a ele. É possível que ele tenha escrito? É sim, muito possível que ele tenha escrito, porque bate quando a Bíblia fala que ele mexeu com feitiçaria. Isso faz todo sentido, sim, que tenha sido ele o cara que desenvolveu esse livro. Esses livros, né, esse compilado de livros. Na versão cabalística, Salomão não é culpado, né? Foi um demônio que se passou por Salomão. Se você quer entender melhor essa história, assiste meu outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.